Capítulo 11. Fome que dói. Longa carta de Kumiko, pássaro profeta. Adormeci e despertei muitas vezes. Eram cochilos curtos, instáveis e agitados, como os que temos durante um voo sentados em um assento de avião. Quando eu começava a ter um sono profundo, me contraía e acordava. Quando começava a despertar, titubeante e sem querer, adormecia de novo. Era uma repetição sem fim. Como não havia alteração de luz, o tempo se tornava tão instável quanto um veículo desgovernado, e minha posição desconfortável e pouco natural extenuava cada vez mais meu corpo. Eu conferia meu relógio de pulso sempre que despertava para ver que horas eram. O tempo corria lento e irregular. Quando eu cansava de ficar sem fazer nada, pegava a lanterna e passeava a luz de um lado para o outro. Iluminava o chão, as paredes e a tampa fechada do poço, que eram as únicas coisas que eu conseguia ver sempre iguais. Quando movia o facho da lanterna, as sombras se esticavam e se encolhiam, se dilatavam e se contraíam como se estivessem se contorcendo. Quando me cansava disso, eu apalpava o rosto de ponta a ponta com cuidado. Levava muito tempo analisando o seu formato. Até então, eu nunca havia prestado atenção no formato das minhas orelhas e provavelmente ficaria perdido se alguém me pedisse para desenhá-las, mesmo que só um esboço. Já agora, eu seria capaz de reproduzir correta e minuciosamente todas as bordas, depressões e curvas que formavam minhas orelhas. Por sinal, analisando os detalhes, percebi com perplexidade que elas tinham formatos bem diferentes. Eu não sabia o motivo dessa simetria nem as consequências. Deveria existir alguma. Os ponteiros do relógio indicavam 7h28. Acho que já devo ter conferido as horas umas 2.000 vezes desde que cheguei aqui. Pensei. 7h28 da noite. Se eu estivesse assistindo a uma partida noturna de beisebol, seria a segunda metade da terceira entrada ou a primeira metade da quarta entrada. Na infância, gostava de me sentar na parte de trás da arquibancada num dia de verão e observar a tarde cair de mansinho. Mesmo depois que o sol desaparecia na linha do horizonte, os resquícios da bela e nítida claridade permaneciam. As compridas sombras dos refletores se estendiam pelo campo como uma insinuação. Pouco depois do início da partida, os refletores eram acesos um a um com cuidado. Porém, o céu continuava claro a ponto de ser possível ler o jornal. Era como se uma longa reminiscência do dia estivesse impedindo a chegada da noite ainda na soleira da porta. No entanto, com paciência, calma e também perseverança, a luz artificial aos poucos sobrepujava a luz solar e a coloração festiva gradativamente preenchia o ambiente. O verde vívido do gramado, a terra bem negra, a recém-traçada linha branca e reta, o verniz brilhando no taco do rebatedor que aguardava a sua vez, a fumaça de cigarro flutuando na luz. Nos dias sem vento, ela parecia um aglomerado de almas a vagar em busca de um abrigo. Todos esses detalhes começavam a surgir com nitidez. Os jovens vendedores de cerveja contavam o troco entre os dedos.
Os espectadores se levantavam um pouco do assento, ansiosos para ver até onde a bola subiria, gritando ou suspirando, dependendo da trajetória. Revoadas de pássaros alçavam voo em direção ao mar, rumo aos seus ninhos. Essa era a cena que se descortinava diante dos meus olhos dentro do estádio em uma partida de beisebol às 7:30 da noite. Lembrei de várias partidas de beisebol que eu tinha visto. Quando eu ainda era bem pequeno, o time do St. Louis Cardinals realizou um amistoso no Japão e marquei presença na arquibancada atrás do campo ao lado do meu pai. Antes do começo da partida, os jogadores do Cardinals fizeram uma volta olímpica carregando um cesto e, como se estivessem em uma gincana, lançaram bolas autografadas para o público. Os torcedores tentavam desesperadamente pegá-las. Permaneci sentado sem me mexer e, quando me dei conta, uma das bolas estava no meu colo. Foi um acontecimento repentino e estranho como um passe de mágica. Conferi as horas outra vez. 7:36. 8 minutos haviam se passado. Meros 8 minutos. Tirei a pulseira e encostei o relógio na orelha. Ele estava funcionando. Encolhi os ombros na escuridão. A sensação de tempo estava ficando cada vez mais estranha. Decidi que ficaria por um período sem olhar o relógio. Mesmo sem nada para fazer, não era saudável ficar conferindo as horas com tanta frequência. Mas para isso, precisei me esforçar muito. A angústia que eu sentia era semelhante à de quando eu havia parado de fumar. Depois que decidi parar de pensar sobre o tempo, ele quase não saía da minha mente. Era uma espécie de contradição. Quanto mais eu tentava me esquecer do tempo, mais acabava pensando nele. De modo inconsciente, meus olhos tentavam se virar na direção do relógio no meu pulso esquerdo. Sempre que isso acontecia, eu virava o rosto, fechava os olhos e procurava me controlar. Até que desisti. Tirei o relógio e o joguei na mochila. Mesmo assim, minha consciência procurava por ele, que continuava fazendo tic-tac na mochila. Assim, o tempo foi escoando na escuridão sem o avanço dos ponteiros do relógio. Não era mais divisível nem mensurável. Sem um registro, deixava de ser contínuo, tornando-se um fluido instável que ora inchava, ora encolhia a bel prazer. E no meio desse tempo, eu cochilava e acordava, cochilava de novo e acordava de novo. Aos poucos, fui me acostumando com a situação de não olhar o relógio. Tentei fazer o meu corpo entender que não precisava mais de tempo, mas comecei a ficar atormentado. Sim, eu estava livre do doentio ato de olhar para o relógio a cada 5 minutos. Porém, depois que o eixo de coordenada chamado tempo desapareceu por completo, experimentei a sensação de ter sido jogado do convés de um navio em movimento para o mar da noite. Por mais que eu gritasse, ninguém percebia minha queda. O navio continuava sua jornada sem mim, se afastando cada vez mais, prestes a desaparecer do meu campo de visão. Resignado, tirei o relógio da mochila e o coloquei de volta no pulso esquerdo. Os ponteiros indicavam 6:15. Provavelmente eram 6:15 da manhã. Quando havia conferido as horas pela última vez, eram quase 7:30 da noite. Então era razoável concluir que 11 horas haviam se passado e não 23. Mas eu não tinha certeza. Aliás, haveria alguma diferença fundamental entre a passagem de 11 horas e a de 23? Nos dois casos, minha fome tinha aumentado bastante. De qualquer maneira, o que eu sentia era bem diferente do que havia vagamente imaginado para uma fome intensa.
Eu acreditava que a fome era por essência uma sensação de falta. No entanto, na realidade, se aproximava muito mais de uma dor puramente física. Física e direta, semelhante a ser perfurado por uma broca ou ser amarrado com uma corda. Era uma dor irregular e incoerente. De vez em quando, aumentava como uma maré alta atingindo o pico pungente antes de diminuir aos poucos. Tentei me concentrar e pensar em qualquer coisa para me distrair, para me esquecer da dor da fome. Só que já era impossível focar meu pensamento em algo. Fragmentos vinham de vez em quando à mente, mas logo desapareciam. Quando eu tentava agarrar um ao outro resquício, o pensamento escorregava entre os dedos como um animal viscoso e sem consistência e desaparecia. Por fim, me levantei, estiquei o corpo e respirei fundo. Senti dor em diversos pontos. Todos os músculos e todas as articulações expressaram seu descontentamento por ficarem tanto tempo em uma posição tão pouco natural. Alonguei o corpo devagar e fiz algumas flexões. Mas, ao chegar à 10ª, senti de repente uma tontura. Voltei a sentar no fundo do poço e fechei os olhos. Senti um zumbido nos ouvidos e o suor escorrendo pelo rosto. Queria me segurar em alguma coisa, mas não havia nada para me segurar. Senti ânsia de vômito, embora meu estômago não tivesse o que vomitar. Respirei fundo várias vezes. Tentei oxigenar o corpo, estimular a circulação sanguínea e manter a consciência ativa. Mas estava bem zonzo. Parece que o meu corpo já está bem debilitado. Pensei. Quis verbalizar o pensamento. Parece que o meu corpo já está bem debilitado. Mas não consegui mexer a boca direito. Pensei em como seria bom se ao menos pudesse ver as estrelas. Mas não podia, por causa de Mei Kazahara, que fechara a tampa do poço. Achei que ela voltaria até o meio-dia, mas não voltou. Aguardei por ela, imóvel, encostado na parede do poço. Continuava com o mesmo enjoo da manhã e tinha perdido momentaneamente a capacidade de concatenar as ideias. A fome aparecia e desaparecia. A escuridão, ora ficava mais densa, ora mais tênue. A fome e a escuridão foram acabando com a minha capacidade de raciocinar, pensar tintim por tintim, como um ladrão que saqueasse, um a um, os móveis de uma casa sem ninguém. Mesmo depois do meio-dia, Mei Kazahara não apareceu. Fechei os olhos e tentei dormir. Achei que Kreta Kano poderia aparecer no meu sonho, mas tive um sono demasiado leve e sem fragmentos de sonho. Pouco depois que desisti de concatenar as ideias, começaram a desfilar por minha mente inúmeros retalhos de memória que vinham sorrateiramente como a água que preenche sem barulho uma cavidade. Eu conseguia me lembrar com clareza dos lugares que visitei, das pessoas que encontrei, das lesões que tive, das palavras que troquei, das coisas que perdi e que comprei. Conseguia me lembrar dos mínimos detalhes. Espantado, me perguntei por que memorizara tudo aquilo. Eu me lembrei das casas onde morei e dos meus quartos, das janelas, dos armários, dos móveis e das lâmpadas, de alguns professores, desde o primário até a faculdade.
Muitas dessas memórias estavam fora do contexto. Não havia nenhuma sequência cronológica. Em sua maioria, essas reminiscências não passavam de detalhes insignificantes sem quase nenhum significado. Volta e meia, esse retorno ao passado era obstruído pela fome intensa que me assolava. Ainda assim, essas memórias tinham incrível nitidez e sacudiam meu corpo como um forte redemoinho que brotava de algum lugar. Percorrendo essas memórias involuntárias, me lembrei de um acontecimento no trabalho de 3 ou 4 anos atrás. Tinha sido algo insignificante, mas, enquanto eu reconstituía todos os detalhes para passar o tempo, uma sensação desagradável foi se apoderando de mim até virar uma raiva evidente. Fui invadido por uma fúria que superava o cansaço, a fome, a angústia, tudo. De repente, meu corpo começou a tremer e a respiração a ficar ofegante. O coração passou a bater forte e a raiva forneceu adrenalina ao meu sangue. Tinha sido uma discussão acalorada com um colega com origem em um pequeno mal-entendido. Ele me lançara palavras grosseiras e eu retribuíra na mesma moeda. Como tudo fora causado por um pequeno mal-entendido, pedimos desculpas e fizemos as pazes alguns dias depois sem guardar ressentimentos. Não ficou nenhuma sequela. Quando estamos cansados e sobrecarregados, acabamos sendo grosseiros sem querer. Por isso, eu havia me esquecido completamente do incidente. Entretanto, no fundo de um poço escuro, isolado por completo da realidade, aquela memória me voltou com uma nitidez fulgurante, queimando devagar a minha consciência. Senti o calor na pele e ouvi o som da carne sendo queimada. Pensei, mordendo os lábios. Por que respondi com tanta indulgência depois de ouvir todos aqueles disparates? Eu me lembrei de cada palavra que deveria ter jogado na cara do colega e afiei uma a uma. Quanto mais afiadas ficavam as palavras, maior ficava a minha raiva. Só que, do nada, tudo isso deixou de ter importância, como se o espírito maligno que me possuía tivesse sido exorcizado. Por que eu precisava desenterrar aquele episódio? O meu colega também devia ter esquecido completamente da discussão. Era a primeira vez que me lembrava do fato até então. Respirei fundo, relaxei os ombros e voltei a acostumar o corpo à escuridão. Tentei vasculhar alguma outra memória. No entanto, depois que a intensa raiva irracional sumira, eu já não tinha mais nada para lembrar, pois minha mente estava tão vazia quanto o meu estômago. Percebi que estava falando sozinho sem me dar conta. Inconscientemente, murmurava fragmentos de reflexões. Eu não conseguia me conter. Ouvi algumas palavras saindo da boca, mas eram praticamente incompreensíveis. A minha boca se movia de maneira automática para além da minha consciência e fiava palavras ininteligíveis na escuridão. As palavras brotavam nas trevas e, em um instante, eram sugadas pelo breu. Eu tinha a impressão de que meu corpo havia se tornado um túnel completamente vazio. Eu apenas fazia as vezes de via de acesso para as palavras que atravessavam de um lado para o outro. Sem sombra de dúvida, eram fragmentos de reflexões, ainda que o ato de pensar ocorresse em algum lugar fora da minha consciência. O que será que está acontecendo? Será que meus nervos estão saindo do controle? Com
Conferi as horas. Os ponteiros do relógio indicavam 3h42. Provavelmente 3h42 da tarde. Pensei na claridade de uma tarde de verão às 3h42. Imaginei essa luz me banhando. Agucei os ouvidos para captar algum som. Não ouvi nada, nem o chiar das cigarras, nem o cantar dos pássaros, nem as vozes das crianças. Nada chegava até meus ouvidos. Talvez o mundo tivesse parado de girar enquanto eu estava no fundo do poço, porque o pássaro de corda tinha deixado de dar corda. A engrenagem estava ficando cada vez mais frouxa e, em determinado momento, tudo, a correnteza do rio, o farfalhar das folhas, os pássaros no céu, tinha parado completamente. O que aconteceu com Meiko Asahara? Por que ela não voltou? Fazia muito tempo que ela não aparecia. Talvez algo inesperado tivesse acontecido com ela, cogitei. Talvez ela tivesse sofrido algum acidente de trânsito. Nesse caso, mais ninguém no mundo saberia que estou aqui e vou morrer devagar no fundo do poço. Depois refleti melhor. Meiko Asahara não era tão distraída e imprudente assim. Não seria atropelada sem mais nem menos. Deveria estar agora no seu quarto, pensando em mim no fundo do poço e observando de vez em quando o quintal da casa desocupada com o binóculo. Ela está me fazendo esperar de propósito para me deixar angustiado. Ela quer que eu me sinta abandonado. Imaginei. Bom, se era essa a intenção por trás da ausência, Meiko Asahara tinha conseguido. Eu estava muito angustiado e me sentia abandonado. Diante da ideia que poderia apodrecer devagar na escuridão, eu sentia tanto medo que às vezes mal conseguia respirar. Com o tempo, vou definhar cada vez mais e sentir uma fome cada vez mais cruel e fatal. Em breve, não vou nem conseguir mais me mexer. Mesmo que a escada de corda seja jogada de novo, talvez nem tenha mais forças para subir. Talvez eu acabe perdendo todos os cabelos e todos os dentes. E o ar? Me ocorreu de súbito. Já há alguns dias eu estava preso no fundo de um buraco de concreto estreito e comprido com a tampa bem fechada. O ar quase já não circulava ali dentro. Quando pensei na questão, senti que de repente o ar ao meu redor ficou pesado e opressivo. Não sabia se era só impressão ou se faltava mesmo oxigênio. Inspirei e expirei algumas vezes para verificar. No entanto, quanto mais respirava, mais sufocava. Estava ficando encharcado de suor por causa do medo e da agonia. Quando comecei a refletir sobre o ar, o pensamento de morte se alojou na minha mente como algo mais grave e iminente. A ideia chegou silenciosamente como uma água bem turva e inundou toda a minha consciência. Até o momento, a possibilidade de morrer de inanição tinha me ocorrido, mas eu achava que ainda contava com muito tempo. Agora, se passasse a faltar oxigênio,
eu estava bem mais próximo da morte. Como será morrer de asfixia? Pensei. Em quanto tempo vou morrer? Será que é um sofrimento prolongado ou é como morrer dormindo, perdendo a consciência aos poucos? Imaginei Mei Kasahara vindo e me encontrando morto. Ela me chamaria várias vezes e, sem ouvir uma resposta, tentaria jogar algumas pedrinhas, achando que eu podia estar dormindo. Mas eu não acordava. Então ela descobria que eu estava morto. Eu queria gritar e pedir socorro. Queria gritar que estava no poço, preso, que estava com fome e que o ar estava ficando cada vez mais rarefeito. Eu era outra vez um menino indefeso. Tinha fugido de casa por um motivo banal e não conseguia mais voltar por ter esquecido o caminho. Tive esse sonho muitas e muitas vezes. Era meu pesadelo de infância. Não saber para onde ir, esquecer o caminho de volta. Fazia muito tempo que não me lembrava desse pesadelo. Só que agora, no fundo do poço profundo, sentia que esse pesadelo voltava com toda a nitidez. No meio da escuridão, o tempo corria ao contrário, absorvido por uma temporalidade diferente. Tirei a garrafa de água da mochila, abri a tampa e derramei na boca com cuidado para não desperdiçar nem uma gota sequer. Esperei a umidade preencher toda a boca e só depois engoli. Então, ouvi um som alto no fundo da garganta, semelhante a um objeto duro e pesado que caísse no chão. Porém, era o som de um pequeno gole de água. Senhor Okada! Chamou uma voz no meio do sono. Senhor Okada! Senhor Okada! Acorde! Era a voz de Kreta Kano. Abri os olhos com dificuldade, mas estava tudo escuro e não enxerguei nada. A fronteira entre o sono e o despertar não estava bem delimitada. Tentei me levantar, mas não consegui colocar força suficiente na ponta dos dedos. Meu corpo estava encolhido de frio e entorpecido como um alimento esquecido por muito tempo na geladeira. Minha consciência estava envolta pela exaustão e por uma sensação de impotência. Tudo bem, faça o que quiser. Posso ter uma ereção dentro da consciência e gozar dentro da realidade. Se é isso que quer, fique à vontade. Dentro da consciência nebulosa, esperei a mão de Kreta Kano soltar a fivela do meu cinto. Mas a voz dela vinha de um lugar bem alto. Senhor Okada! Senhor Okada! Ao olhar para o alto, vi a tampa do poço aberta pela metade e o magnífico céu estrelado mais acima. O firmamento estava recortado em meia lua. Estou aqui! Levantei com dificuldade, olhei para o alto e gritei mais uma vez. Estou aqui! Senhor Okada! Chamou Kreta Kano e de carne e osso. O senhor está aí? Sim, estou aqui. Por que está aí?
história. Desculpe, não estou ouvindo direito. Poderia falar mais alto? É uma longa história. Vou contar com calma quando estiver aí em cima. Agora não consigo falar muito alto. A escada de corda que está aqui é a do Senhor. É! Como o Senhor conseguiu colocar a escada aqui em cima? Por acaso jogou ela daí de baixo? Não! Por que eu faria algo assim? Como seria capaz de uma proeza dessas? Não! Não joguei daqui de baixo. Alguém puxou da superfície sem eu perceber. Assim o Senhor não vai conseguir sair? Não! Você tem razão. Será que poderia jogar a escada aqui para baixo? Assim vou poder sair. Claro! Vou jogar. Antes, poderia verificar se a extremidade da escada está presa com firmeza no tronco da árvore? Caso contrário... Nenhuma resposta. Parecia que não havia mais ninguém lá em cima. Olhei com atenção, mas não avistei ninguém na abertura do poço. Peguei a lanterna da mochila e iluminei o alto, mas o facho de luz não iluminou ninguém. Entretanto, a escada de corda estava suspensa bem ao meu lado, como se nunca tivesse saído do lugar. Respirei fundo, sentindo que a rigidez do meu corpo se afrouxava, derretendo. Ei! Greta Cano! Chamei. Nenhuma resposta. Os ponteiros do relógio indicavam 1h07. Obviamente, 1h07 da madrugada. Sabia disso pelas estrelas que brilhavam no céu. Coloquei a mochila nas costas, respirei fundo outra vez e comecei a subir. Tarefa difícil por causa da instabilidade da escada de corda. Quando eu fazia força, todos os músculos, ossos e articulações rangiam e gritavam. Porém, à medida que subia com cuidado degrau por degrau, senti que o ar ao redor ficava cada vez mais quente. E já conseguia sentir até o cheiro de grama. O chiar dos insetos já alcançava os meus ouvidos. Segurei e pulei a mureta do poço, reunindo a última força que me restava e pisando o chão macio como se caísse. Eu estava na superfície. Durante um tempo não pensei em nada e fiquei deitado de costas em silêncio. Contemplando o céu, respirei fundo várias vezes, enviando o ar para dentro dos pulmões. Aquele ar noturno de verão estava quente e pesado, mas impregnado de cheiro de vida nova. Senti o cheiro de terra e também de grama. Só pelo cheiro já conseguia sentir a sensação macia da terra e da grama nas palmas das mãos.
Tive até vontade de pegar e comer terra e grama. Não enxergava mais nenhuma estrela no céu. Elas só podiam ser vistas do fundo do poço. No céu, pairava apenas uma lua arredondada e quase cheia. Não sei quanto tempo permaneci deitado, prestando atenção apenas nas batidas do meu coração. Sentia que podia viver para sempre só ouvindo aquelas batidas. Depois me levantei e olhei à minha volta devagar. Não havia ninguém. Apenas o quintal e a estátua de pássaro que, imóvel, observava o céu noturno como sempre. Todas as luzes de Meikazahara estavam apagadas e apenas uma lâmpada de mercúrio do quintal estava acesa, lançando uma luz pálida e inexpressiva no beco deserto. Para onde teria ido Kreta Kanu? Seja como for, no momento, minha prioridade era voltar para casa. Precisava voltar para casa, beber alguma coisa, comer algo e tomar um banho demorado. Meu corpo deveria estar com um cheiro horrível. Primeiro, tinha que eliminar esse cheiro. Depois, matar a fome. O resto podia esperar. Voltei para casa pelo beco como sempre. Desta vez, porém, o beco me pareceu estranho e desconhecido. Achei que ele estava mais estagnado e mais degradado do que antes, talvez pela incidência da luz estranha, vívida da lua. Eu sentia o cheiro podre de um cadáver de animal em decomposição e um inconfundível odor de excrementos. Embora fosse madrugada, muitos moradores ainda estavam acordados, conversando ou comendo algo em frente à TV. Da janela de uma das casas vinha um cheiro de gordura que estimulou violentamente a minha mente e o meu estômago. A unidade externa do ar-condicionado gemia e, quando passei ao seu lado, me lançou uma baforada de ar quente. Ouvi o barulho de um chuveiro vindo do banheiro de uma das casas e, pelo vidro da janela, percebi o vulto de alguém. Com custo, escalei o muro de blocos e pulei para o quintal. Vista dali, a casa parecia completamente escura e silenciosa, como se prendesse a respiração. Não restava nenhuma sensação de calor ou de intimidade. Era a casa onde eu levava a minha vida, mas agora não passava de uma construção vazia sem ninguém. Apesar disso, era a única casa para onde eu podia voltar. Fui até o alpendre e abri a porta de vidro sem fazer barulho. O ar de dentro estava pesado e estagnado porque a casa ficara há muito tempo fechada. Cheirava a um misto de fruta amadurecida e repelente. Sobre a mesa da cozinha estava o bilhete que eu tinha deixado antes de sair. A louça lavada estava empilhada no escorredor exatamente como eu tinha deixado. Peguei um copo e abri a torneira. Tomei um copo de água atrás do outro. Não havia muita coisa na geladeira. Restos de comida e sobras de ingredientes estavam espalhados sem nenhuma coerência. Ovos, presunto, salada de batata, berinjela, alface, tomate, tofu, queijo cremoso. Abri uma sopa de legumes instantânea e despejei na panela. Comi um pouco de cereal com leite. Eu deveria estar faminto, mas ao abrir a porta da geladeira e olhar para a comida, tinha perdido o apetite. Até senti um pouco de náusea. Ainda assim, para aliviar a dor no estômago, comi alguns biscoitos de água e sal. Fui até o banheiro, me despi e joguei a roupa suja na máquina de lavar. Abri o chuveiro, entrei debaixo da água quente, lavei o corpo e a cabeça com um sabonete novo. A touca de banho de Kumiko ainda estava pendurada. Havia também o shampoo, o condicionador e a escova só dela. Havia também a escova de dente e o fio dental dela. Mesmo depois que Kumiko saiu de casa,
A casa continuava a mesma, sem nenhuma alteração. O único fato concreto era a própria ausência. Fiquei de pé diante do espelho e medi meu rosto. Ele estava coberto de fios de barba bem pretos. Hesitei um pouco e decidi não fazer a barba na medida em que, se fizesse agora, provavelmente machucaria o rosto. Decidi fazer a barba na manhã seguinte, até porque não encontraria ninguém no momento. Escovei os dentes, fiz um gargarejo demorado e saí do banheiro. Abri uma lata de cerveja, peguei tomate e alface da geladeira e preparei uma salada simples que me abriu o apetite. Então peguei a salada de batata da geladeira e a usei como um recheio para um sanduíche. Só olhei o relógio uma vez. Afinal, quantas horas ao todo fiquei no fundo do poço? Pensei. Porém, quando pensava no tempo, sentia uma dor lancinante na cabeça. Não queria pensar mais no tempo. Era uma das coisas em que menos queria pensar por agora. Fui até o banheiro de novo e, de olhos fechados, urinei demoradamente. Tão demoradamente que cheguei a ficar assustado. Tive a impressão de que desmaiaria urinando. Depois me deitei no sofá da sala e observei o teto. Experimentava uma sensação curiosa. O corpo estava cansado, mas a consciência desperta. Eu não sentia nem uma pontada de sono. Subitamente saltei do sofá e pensei em conferir a caixa de correspondência. Poderia ter recebido alguma carta enquanto estava no fundo do poço. Saí de casa, fui até a caixa e só havia uma carta sem remetente. Porém, percebi imediatamente que era de Kumiko, pela escrita pequena e peculiar, tudo feito com muito capricho, como uma fonte de design. Escrever uma carta assim levava tempo, mas Kumiko não sabia fazer de outra maneira. Por reflexo, conferi o carimbo do correio. Estava desbotado e não consegui decifrar direito, mas reconheci o Taka. Poderia ser Takamatsu. Takamatsu, da província de Kagawa. Até onde eu sabia, Kumiko não tinha nenhum conhecido em Takamatsu. Desde nosso casamento, nunca estivemos em Takamatsu e ela nunca mencionou que alguma vez tivesse passado por lá. Nunca havíamos falado sobre Takamatsu. Talvez não fosse isso. Voltei para a cozinha com a carta, sentei-me à mesa e abri o envelope com uma tesoura. Abri com cuidado, devagar, para não cortar sem querer a carta. Os meus dedos tremiam. Para me acalmar, tomei outro gole de cerveja. Como de costume, ela tinha usado uma caneta azul da Montblanc. Já o papel de carta era fino e branco, como o que se encontra em qualquer lugar. Você deve ter se assustado e ficado preocupado com meu sumiço repentino. Eu gostaria de ter escrito essa carta antes para explicar muitas coisas. Mas fiquei pensando muito em cada palavra para transmitir fielmente meus sentimentos, para explicar de uma maneira compreensível a situação e o tempo foi passando. Sinto muito, de verdade. Você já deve estar desconfiado, mas preciso admitir que estou saindo com outro homem. Venho mantendo relações sexuais com ele há 3 meses. Nos encontramos por questões de trabalho e você não o conhece. Bom, nesse caso,
não faria muita diferença. De qualquer maneira, nunca mais vou me encontrar com ele. Pelo menos para mim, está tudo terminado. Não sei se isso vai servir de consolo para você. Se você me perguntar se eu amava esse homem, eu não saberia responder. Para mim, a própria pergunta parece descabida. Agora, se me perguntar se eu amava você, posso responder sem pestanejar: sim, eu amava. Sempre achei que fiz a escolha certa ao me casar com você. E continuo achando. Então, por que você me traiu? Por que saiu de casa? Você deve estar se perguntando. Também fiz essa pergunta muitas e muitas vezes. Por quê? Não consigo explicar. Nunca desejei ter um amante trair você. Por isso, não havia maldade nos primeiros encontros com esse homem. Nós dois nos encontrávamos algumas vezes por questões profissionais e, como tínhamos afinidades, passamos a conversar por telefone de vez em quando sobre assuntos sem relação com o trabalho. Ele é bem mais velho do que eu, tem esposa e filhos e não é muito atraente. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu pudesse vir a ter um caso com ele. Não posso negar que já havia pensado em me vingar de você. No meu âmago, ainda causava desconforto aquela sua noite na casa de outra mulher. Acabei confiando nas suas palavras, acreditei que não houve nada entre vocês dois, mas o assunto não estava encerrado só porque não aconteceu nada entre vocês. Por dentro, eu não tinha me conformado. Só não quero dizer que saí com esse homem como retaliação. Eu me lembro de ter insinuado isso para você, mas era apenas uma ameaça. Transei com ele simplesmente porque quis. Não pude resistir. Não pude controlar o meu desejo. Ficamos um tempo sem nos ver e, quando nos encontramos para resolver algumas pendências, resolvemos jantar. Depois fomos a um bar para descontrair e beber um pouco. Como não sou muito resistente, tomei um suco de laranja só para acompanhá-lo. Não tomei uma gota de álcool. O que aconteceu não foi desencadeado por bebida. Tivemos um encontro normal e conversamos banalidades. Só que, de repente, quando nossos corpos se esbarraram, experimentei um desejo forte e repentino de transar com ele e senti intuitivamente que a recíproca era verdadeira. Ele também pareceu ter percebido minhas intenções. Parecia uma esmagadora transmissão de correntes sem lógica, sem nada. Parecia que o céu tinha caído na minha cabeça. Minhas bochechas ficaram quentes e em um segundo meu coração disparou e senti um nó na boca do estômago. Foi até difícil continuar sentada. No começo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas depois percebi que era desejo. Eu desejava aquele homem de maneira intensa e mal conseguia respirar, como se asfixiada. Entramos em um hotel próximo e fizemos sexo como se fôssemos nos devorar. Talvez você fique chateado lendo esses detalhes,
mas acredito que é melhor escrever tudo com minúcia e sinceridade. Gostaria que você continuasse lendo, mesmo que seja doloroso. Essa relação não tinha praticamente nada a ver com amor. Eu só queria transar com ele. Só queria que ele me penetrasse. Era a primeira vez na vida que desejava tanto o corpo de um homem. Até aquele momento eu não consegui imaginar ao certo o significado da expressão desejo incontrolável que lia em romances. Não sei por que esse desejo brotou em mim de repente, ainda mais com outro homem e não com você. Só que, na hora, não pude e nem quis resistir. Gostaria que você entendesse isso. Não me ocorreu nenhuma vez que era traição. Fiz sexo com ele na cama do hotel como se eu estivesse em transe. Vou ser franca. Nunca gozei tanto na vida. Não. Essas palavras não são suficientes para expressar o que senti. Meu corpo como que rolava dentro de um barro quente. A minha consciência absorveu a sensação de prazer, expandiu a ponto de quase rebentar e então explodiu de verdade. Parecia que um milagre tinha acontecido. Foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na minha vida. E como você sabe, escondi essa relação o tempo todo. Você não percebeu que eu estava saindo com outro homem, nem desconfiou quando eu voltava tarde. Provavelmente tinha confiança total em mim. Achava que eu nunca teria coragem de trair você. Sabe, eu não me sentia culpada por estar traindo essa confiança. Cheguei a ligar do quarto do hotel para avisar você que chegaria tarde por conta de uma reunião no trabalho. Não experimentei nenhuma dor mentindo para você. Para mim, tudo parecia normal. No meu coração, eu desejava viver com você, voltar para o lar que tínhamos construído. Era o meu mundo. Já meu corpo desejava desesperadamente seguir com o caso, mantendo relações com outro homem. Metade de mim estava de um lado, metade de outro. Era evidente que um dia isso chegaria ao fim. Na época, porém, parecia que essa vida dupla entre a tranquilidade com o marido e o sexo ardente com o amante duraria para sempre. Não significa que você seja sexualmente inferior a ele, que tenha menos atrativos ou que estivesse enjoada de transar com você. Gostaria que entendesse isso. Na hora, meu corpo estava realmente faminto e não pude me controlar nem resistir. Não sei por que aconteceu. Simplesmente aconteceu. É tudo o que posso dizer. Enquanto mantive o caso, tentei transar com você muitas vezes, pois me parecia uma grande injustiça fazer sexo com ele e não com você. Só que passei a não sentir absolutamente nada em nossas relações. Acho que você também percebeu isso. Por esse motivo, nos últimos 2 meses, inventei uma desculpa para não ter que transar com você.
Até que um belo dia esse amante pediu para eu me separar de você e me casar com ele. Como nossa combinação era perfeita, não havia motivos para não ficarmos juntos. Eu também vou deixar minha mulher e meus filhos, ele disse. Respondi que precisava de um pouco de tempo para pensar. Mas já no trem para casa me dei conta de repente de que não sentia mais nenhuma atração por ele. Não consigo explicar direito, mas assim que ele falou em casamento, a relação perdeu todo o interesse para mim, como se a graça tivesse sido levada por uma forte ventania. Não restou nada parecido com o desejo. Só então passei a me sentir culpada. Como disse, enquanto sentia um forte desejo pelo amante, eu não experimentava nenhum tipo de culpa. Simplesmente achava conveniente você não desconfiar de nada. Achava que eu podia fazer qualquer coisa, contanto que você não percebesse. Achava que meu caso fazia parte de um universo completamente paralelo à vida conjugal. No entanto, quando o desejo que sentia por meu amante desapareceu, eu já não fazia a menor ideia do meu lugar no mundo. Sempre me considerei uma pessoa sincera e honesta. Naturalmente, tenho muitos defeitos, mas nunca tinha mentido nem para os outros nem para mim quando se tratava de um assunto importante. Nunca tinha feito nada pelas suas costas antes. Até senti um pouco de orgulho por isso. Porém, durante alguns meses, levei uma vida dupla sem experimentar qualquer remorso por ter mentido para você. Essa realidade me fez sofrer. Percebi que eu era uma pessoa vazia, sem nenhum valor, sem nenhum propósito. Aliás, continuo achando isso. Porém, uma coisa me incomodava, uma dúvida. Por que, do nada, passei a ter tanto desejo sexual por quem não amava? Não consegui entender isso de jeito nenhum. Se não fosse por esse apetite sexual, eu estaria levando uma vida feliz e tranquila ao seu lado até hoje. E esse amante continuaria sendo um bom amigo para mim. Só que esse desejo irracional destruiu e arruinou tudo o que tínhamos construído em nossa vida conjugal desde a base. Ele arrancou tudo de mim. Você, o lar que construímos, o meu trabalho. Por que isso tinha que acontecer? Há 3 anos, quando fiz o aborto, eu disse que tinha uma coisa a contar a você, lembra? Talvez eu devesse ter contado tudo naquela hora. Quem sabe, nesse caso, as coisas teriam tomado outro rumo. No entanto, mesmo agora, acho que ainda não sou capaz de contar. Tenho a impressão de que, se contar, muitas coisas vão desmoronar de modo mais definitivo ainda. Por isso, preferi desaparecer da sua vida sem dizer nada, guardando tudo para mim. Lamento ter que confessar, mas nunca senti prazer na cama com você. Nem antes, nem ao longo do casamento. O sexo com você era bom. Só sentia uma sensação distante, vaga e indiferente, como se tudo acontecesse com outra pessoa. A culpa por eu não conseguir sentir prazer não é sua, claro. É totalmente minha. Havia uma espécie de bloqueio dentro de mim que reprimia todo o meu prazer. Não sei por que esse bloqueio passou de repente,
quando transei com outro homem e desde então fiquei sem rumo. Desde o começo, tive com você uma relação bem íntima e sutil. Só que agora isso se perdeu. A combinação harmoniosa, quase mítica, foi destruída. Por culpa minha. Para ser mais exata, por culpa de algo que havia dentro de mim. Sinto muito por isso. Afinal, nem todos têm a sorte que tivemos. Odeio a coisa que desencadeou tudo isso. Você não faz ideia como. Só não sei exatamente o que é. Acho que preciso saber, custe o que custar. Quero ir atrás da raiz para cortá-la, mas não estou segura de que tenho forças suficientes. Seja como for, é um problema meu sem nenhuma relação com você. Peço, por favor, que você não se preocupe mais comigo. Também não procure saber onde estou. Apenas me esqueça e pense na sua vida nova. Vou escrever uma carta aos meus pais e explicar que a culpa foi toda minha, que você não tem responsabilidade nessa história. Acho que eles não vão incomodar você. Imagino que resolveremos a questão da papelada do divórcio em breve. Acho que é a melhor solução para nós dois. Por favor, aceite o divórcio consensual. Pode jogar fora meus pertences e tomar as providências adequadas com as roupas. Para mim, tudo isso pertence ao passado. Não pretendo ficar com nada que lembre a vida que levava com você. Adeus. Depois de reler devagar, gastando muito tempo, guardei a carta no envelope e peguei outra cerveja na geladeira. Se Kumiko estava pensando na papelada do divórcio, não pretendia se matar tão cedo. Isso me deixou um pouco aliviado. Depois me dei conta de que não tinha feito sexo com ninguém nos últimos 2 meses. Kumiko sempre dava um jeito de não transar comigo, como admitiu na carta. Ela inventou que estava com uma leve cistite e receber orientação médica para evitar o sexo por um tempo. Claro que acreditei nas palavras dela. Para mim, não havia nenhum motivo para não acreditar. Nos últimos meses, transei com algumas mulheres durante o sonho. Ou durante o que o meu limitado vocabulário só podia chamar de sonho. Transei com Creta Canoe e com a mulher do telefonema. Porém, na vida real, fazia 2 meses que não transava com uma mulher de carne e osso. Eu me deitei no sofá e, fitando as mãos sobre o peito, lembrei a última vez que tinha visto o corpo de Kumiko. Lembrei as curvas delicadas das costas ao fechar o zíper do seu vestido e a fragrância de água de colônia atrás da orelha. No entanto, se o que Kumiko escrevia na carta era fato consumado, talvez nunca voltasse a dormir com ela. E para ela ser tão categórica, devia ser fato consumado. Quanto mais pensava na hipótese de que minha relação com Kumiko podia ter chegado ao fim, mais saudade sentia ao me lembrar do delicado calor do seu corpo. Eu gostava de transar com ela. Antes do casamento já gostava, e mesmo alguns anos depois, quando a empolgação inicial tinha passado, continuava gostando. Conseguia me lembrar com nitidez da textura daquelas costas finas, da nuca,
das pernas e dos seios, como se aquele corpo estivesse diante de mim. Lembrei cada carícia trocada durante nossas relações sexuais. Contudo, Kumiko fez sexo ardente com um homem que eu não conhecia, mas comigo nunca sentiu prazer. Enquanto transava com o amante, devia soltar gritos que chegavam até o quarto vizinho e se contorcer toda balançando a cama. Talvez devia ter tomado a iniciativa de experimentar coisas que nunca tinha sugerido para mim. Eu me levantei. Peguei outra cerveja da geladeira e tomei. Comi a salada de batata. Fiquei com vontade de ouvir música e liguei o rádio baixinho, numa estação de música clássica. Amor, hoje estou cansada. Desculpe. Kumiko vivia dizendo: Não, tudo bem. Eu respondia. A serenata para cordas de Tchaikovsky chegou ao fim e começou uma peça curta, aparentemente de Schumann. Embora me soasse familiar, eu não me lembrava do nome. Depois da execução, a locutora revelou que se tratava da 7ª peça de Cenas da Floresta, Pássaro Profeta. Imaginei Kumiko deitada sob um amante, contorcendo o quadril, levantando bem as pernas, arranhando as costas dele e babando no lençol. A locutora explicou que Schumann descreveu a cena fantástica de uma floresta onde havia um pássaro misterioso que fazia profecias. Afinal, o que eu sabia de Kumiko? Me perguntei. Amassei a lata de cerveja vazia e joguei no cesto de lixo. Será que a Kumiko que eu achava que conhecia, a Kumiko que considerava minha esposa e com quem transei por tantos anos, não passava da parte mais superficial? Será que a verdadeira Kumiko se escondia em um lugar mais profundo? Como se fosse possível conhecer só a parte superficial do mundo e sua maior parte, dominada por águas vivas, permanecesse um mistério? Se fosse assim, o que esses 6 anos ao lado dela significavam? Que sentido tinham? Quando estava relendo outra vez a carta, o telefone começou a tocar. O som me fez pular literalmente do sofá. Quem me ligaria depois das 2 da madrugada? Seria Kumiko? Não deveria ser. Em hipótese alguma, ela ligaria para casa. Deveria ser Mei Kazahara. Deve ter me visto saindo do quintal da casa desocupada e estava me ligando. Ou então Creta Cano, que me explicaria por que sumiu de repente. Talvez fosse a mulher misteriosa do telefonema querendo me transmitir uma mensagem. Seja lá quem fosse, Mei Kazahara tinha razão. Havia mulheres demais na minha vida.
Enxuguei o suor do rosto com a toalha que tinha na mão e peguei o fone devagar. Alô? Alô? Disse a voz do outro lado da linha. Não era Meika Zahara, nem Kreta Kano, nem a mulher misteriosa. Era a Malta Kano. Alô? Repetiu ela. É o senhor Okada? Aqui é Malta Kano. Será que o senhor se lembra de mim? Claro que sim, falei, controlando a palpitação. Poxa vida, como eu poderia esquecer? Desculpe estar ligando a essa hora tão tarde. Como era urgente, resolvi ligar, mesmo sabendo que estou sendo indelicada e que poderia irritar o senhor. Me desculpe, de verdade. Respondi que ela não precisava se preocupar. Como eu estava acordado, não tinha problema.